Paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Nessa oportunidade, eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E por falar nisso, eu já faço para você uma pergunta. O batismo com o Espírito Santo cessou depois do cumprimento da promessa? Vamos conferir nas Escrituras Sagradas nesta hora. Amém? Primeiro, vamos para a promessa. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba, o Espírito Santo é promessa do Pai, Deus, mas quem envia é o Filho, Jesus Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Confira. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É importante você observar. O batismo com o Espírito Santo não é salvação, é revestimento de poder. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 49, só a parte final. Até que do alto sejais revestido de poder. Note a palavra revestidos. Amém? Só será revestido aquele que já está vestido. Presta atenção. Primeiro é vestido, depois é revestido. Amém? Agora presta atenção. Quando que nós fomos vestidos? Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Nós fomos vestidos quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, quando que nós somos revestidos? Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. A primeira veste que nós recebemos foi a veste da salvação. Correto? Os discípulos ainda não eram revestidos de poder e saem para uma grande missão. Passado um tempo, eles voltam e com muita alegria disseram a Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Jesus lhes respondeu: Não vos alegrai-vos porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Preste atenção, ainda não eram revestidos de poder, mas o nome deles já estavam escritos no livro da vida no céu. Só tem nome escrito no céu, no livro da vida, aquele que é salvo. Só tem nome escrito no céu, no livro da vida, aquele que já foi vestido. Está entendendo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Nós temos depois os crentes em Samaria, que haviam sido evangelizados por Filipe, recebendo agora ali o batismo com o Espírito Santo, pela imposição das mãos de Pedro e João. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Já eram salvos, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Perceba, aqui em Samaria, nós temos a impressão de culto. Se não, vejamos. Primeiro, eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, depois, lhes impuseram sobre eles as mãos. E então eles receberam. Mas não para por aí, não. Jesus Cristo, ele continua batizando. Não para por aí. Vamos lá. Saulo de Tarso, numa missão para parar a igreja de Cristo, no caminho, Jesus encontra com ele, e ele fica cego e cai. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4. E Jesus fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo responde: quem é, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo diz: Senhor, o que devo fazer? E Jesus lhe disse: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E Ananias questiona e diz: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Atos capítulo 9, versículo 13 e 14. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas Jesus lhe respondeu e disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Perceba. Então Ananias foi e, entrando na casa, disse: irmão Saulo, e impôs-lhe as mãos e disse: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Perceba, aquele que perseguia a igreja furiosamente é batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. E agora ele passa a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Tempos depois, na casa de um homem gentil chamado Cornélio, Pedro, enviado pelo Espírito Santo, prega a palavra de Deus. E no momento que Pedro está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo cai sobre todos na casa. Atos capítulo 10, versículo 44. Amém? Deus seja louvado. Atos capítulo 18, versículo 24 e 26. Nesse texto sagrado, nós vemos um homem por nome Apolo,
Ele era natural de Alexandria. Ele era poderoso nas escrituras e muito eloquente. Mas ele era instruído só no caminho do Senhor. E ele era fervoroso no espírito. E ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas ele conhecia somente o batismo de João. Perceba. E tendo Priscila e Áquila o escutado na sinagoga, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Com certeza foi declarado a ele, a Apolo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontrou os discípulos e Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles responderam: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que batismo sois então batizados? Eles responderam: no batismo de João. Então Paulo explica sobre o batismo com o Espírito Santo, e impondo sobre ele as mãos, receberam o batismo com o Espírito Santo. E a palavra fala que ao todo eram os 12 homens. Amém? Deus seja louvado. O batismo com o Espírito Santo é para o nosso tempo, é para agora ainda. Enquanto a igreja de Jesus Cristo ainda estiver na terra, Jesus estará confirmando o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não cessou, não foi só para a igreja primitiva, não ficou lá, não. O batismo com o Espírito Santo ainda é para os nossos dias. Os dons do Espírito Santo não cessaram. Jesus ainda dá dons do Espírito Santo para os seus filhos nos dias atuais. Deus seja louvado. Que Deus possa te conceder mais e mais da sua graça e do seu poder. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe.